canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingo e um vídeo novamente para a gente debater algumas situações importantes com vocês aqui. Mas antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, a parada é a seguinte, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além dele ser um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo e 100% gratuito, você tem na palma da sua mão aí classificações dos campeonatos, você tem os melhores momentos dos jogos das séries A e B na palma da sua mão. E pra galera que gosta de fazer uma apostinha esportiva, tem um head to head agora, que é o retrospecto aí das equipes que vão se enfrentar e uma estatística de quem é o mais provável vencedor daquela partida. Te ajuda a fazer aquela fezinha. Além disso, você pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão, além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia dos gigantes da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais ver sem. Beleza? Bom, dito isso, vamos começar o vídeo aqui fazendo uma análise sobre jogadores que tiveram um início de ano muito criticado pela torcida, uns sem sequer ter feito algo para ter essa desconfiança, essa pressão dentro do Vasco da Gama, e outros por um histórico realmente ruim, mas que mostram que a vida não é... A gente nunca é, né? A gente sempre está alguma coisa, né? A gente não é vivo, a gente está vivo. A gente não é pobre ou rico, a gente está. O dia da manhã a gente não sabe. A gente está com saúde, não quer dizer que a gente tem saúde, porque a gente também não sabe o dia da manhã. Tudo aquilo que é definitivo é o eu sou o Diego. Eu nunca vou mudar, vou deixar de ser alguma outra coisa. Agora, tudo aquilo que pode mudar, profissão, saúde, saúde financeira, tudo isso a gente está. Pois bem, dito isso, eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre Léo Jardim, Gabriel Peck e sim, o Robson e por que não falar também do zagueiro Léo Pelé, que quando sai a notícia de que o Vasco queria contratá-lo por 16 milhões de reais, à época eu lembro que houve muitas críticas, porra, tá maluco, tá de sacanagem, como é que vai pagar 16 milhões no Léo Pelé? Lembrando que ele custou quase o dobro do Pedro Raul, que era o centroavante e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas antes de eu fazer uma análise e discorrer sobre alguns temas, vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri falando da partida do Léo Jardim, que de novo, impecável na última partida, e o próprio Léo Jardim discorrendo do bom momento vivido dos seus dois companheiros ali, os homens que protegem a sua zaga, Léo Jardim e... Léo Pelé, desculpa, e o Robson. Vou deixar com vocês essas duas falas e no retorno eu dou aqui a minha opinião. Confere aí. Eu acho que o Léo vem muito bem. Eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo. Eu sei que... E é natural que tenha acontecido porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem. E depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele. E quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato. Assim como todos eles, eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda em que a gente está semeando muita coisa, talvez os frutos não estejam tão claros, e não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante, mas a gente segue crescendo como equipe, que é buscando uma evolução, buscando desenvolvimento, e o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje, foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento. E volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada. São dois excelentes zagueiros que como eu falei, junto com o grupo todo, trabalham, se dedicam muito em prol da equipe, em prol do crescimento da equipe como um todo. E eu acredito que, como eu falei, a equipe defensivamente hoje conseguiu cumprir muito bem o que a gente tinha planejado para essa partida. Foi um jogo muito complicado, em que a gente sofreu pressão durante uma boa parte do tempo, mas que a gente conseguiu
colocar em prática o que a gente tinha praticado durante a semana. Bom, a situação do Léo, cara, pra mim, do Léo Jardim, é a mais bizonha que eu posso comentar aqui. O Léo Jardim foi jogado por uma cruz sem não ter feito nada, cara. A galera simplesmente se apaixonou pelo Ivan e ficava perseguindo o goleiro o tempo inteiro, torcendo às vezes até para ele falhar, para ver se o Ivan ganhava uma oportunidade. O Léo Jardim não teve nada com que ele fizesse que ele perdesse a titularidade dele. Ele precisou agora ter algumas partidas aí de cinema para de fato a galera dar uma segurada. Teve lances ali que é normal, todo goleiro tem uma jogadinha ou outra que ele acaba às vezes não sendo perfeito, digamos assim, até porque jogador nenhum é perfeito. A diferença é que o goleiro, se ele der uma leve claudicada, já era, acaba muitas das vezes saindo no gol. Foi o lance daquela falta que, sinceramente, as opiniões dividem. Dava para ele sair, não dava, naquele lance do gol da vitória do Flamengo do Fabrício Bruno, que na minha opinião o Puma Rodrigues é quem não marca, fica parado olhando. O chute do Arrascaeta, teve gente reclamando, pô, foi uma paulada de fora da área. Ali, talvez ele nem esperava, ele até tocou a bola, mas foi com muita força, a bola caiu no gol. O gol do Germancano, a posição do Léo Jardim, ele tem que estar adiantado, cara. Porque no natural é a zaga tentar esticar uma bola e ele tá um pouco mais adiantado para cobrir ali as costas do zagueiro. E aí ninguém ia imaginar que o Rodrigo Miranda ia bater a cabeça do jeito que bateram e que o Germancano ia acertar um chute de onde acertou com a perna esquerda. E o Léo ainda volta, pula, a bola só entrava ali, né? A finalização do Cano foi um negócio assim inacreditável. E o Léo Jardim vem fazendo bons jogos e agora parou, né? Parou essa situação, sossegou. Robson. O Robson, cara, foi um atleta que teve uma temporada horrível no Corinthians ano passado. E que a galera já rotulou ele antes dele chegar ao Vasco. Achando que, pô, porque ele foi mal no Corinthians, ele ia jogar muito mal aqui. Na época, eu também torci um pouco o nariz, só tem uma diferença. Apesar de eu não aprovar algumas contratações, aí eu posso falar do Juan, do Carabarral, do Cocão. Primeiro eu espero o cara chegar a desempenhar, porque a partir do momento que vira o ano ou que você troca de clube, cara, é um outro contexto, é uma outra realidade e tem que se começar do zero, né? Alguns jogadores eu vejo, por exemplo, que tem-se uma... Como é que eu vou dizer a palavra, meu Deus do céu? Tem uma paciência e às vezes até uma passada de pano muito grande. Como, por exemplo, o Jair. O Jair, quando foi contratado, eu falei isso aqui, não me arrependo, 2 jogadores contratados em termos de momento e de coisas já desempenhadas na carreira, eu achei a maior contratação do Vasco, mais até do que o Pedro Raul, porque o Pedro Raul teve um grande momento no Goiás, uma temporada. O Jair vinha algumas temporadas bem no Galo e já tinha ido super bem no Sport antes de ir para o Atlético Mineiro. Então era um jogador que vinha ganhando títulos aqui da primeira prateleira do futebol brasileiro e veio em alta, tanto que a torcida do Galo ficou muito chateada. Mas faz a brincadeira, troca o nome do Jair para Manelzinho e faz de conta que ele veio do outro time aí. Vi até o companheiro Jean Faísca fazendo essa analogia lá no Atenção Vascaínos ontem. Se ele tivesse vindo do Madureira e se chamasse Zezinho, a galera fala, porra, esse Zezinho aí também, vou te enganar não, ele não sai do time, não tem feito grandes jogos, o Jair não tem desempenhado grandes jogos, mas a gente sempre tem uma paciência maior, porque sabe do currículo dele, sabe a capacidade, o que ele pode entregar, mas a gente não tem visto o Jair entregado muito. O jogo dele contra o Fluminense ontem, mais uma vez, um jogo apagado. O jogo do Bahia, lampejos do Jair, algumas jogadas interessantes, uma clareada, um passe, mas um jogador muito irregular e muito apagado muitas das vezes nos jogos. Enfim, então para alguns jogadores pega-se demais no pé e para outros tem-se muita boa vontade, né? Então, a situação do Robson foi o oposto. E para quem não acompanhou e não entendeu o que aconteceu com o Robson no Corinthians, ele falhou vexaminosamente em alguns gols do Corinthians, ele teve uma acusação de um possível crime, né, de couro ali, não lembro se foi violência doméstica, foi alguma coisa nesse sentido. E foi provado depois que ele era inocente. E depois disso,
E ele teve algumas lesões importantes também, estava retornando da Europa ao Brasil. Presumo eu que as lesões, mais esse drama particular que ele passou, sem saber que fim ia dar, se a carreira dele ia acabar, o que ia acontecer com ele, mas depois foi tudo esclarecido e ele foi inocentado, podem ter abalado e pode ter respingado dentro do campo. Mas antes do Corinthians, a carreira do Robson era muito boa. Seleção de base, Santos, bem no Santos, comprado pelo Atlético Paraná, campeão lá, bem, vendido como um dos jogadores mais caros da história do Furacão. Foi para a França, normal, nem todo jogador que sai daqui se adapta na Europa, não jogou tanto lá no Lille e veio emprestado ao Corinthians. Teve esse problema todo que eu acabei de narrar, um ano muito ruim no Corinthians, muito ruim, ponto. E tem jogadores que tem isso, um ano muito ruim, o Bruno Henrique teve um ano no Santos que ele quase não jogou, problema na vista, que ele quase ficou até o receio dele ter encerrar a carreira, poderia ficar cego, alguma coisa do tipo. Jogou pouco lá e depois, no outro ano, veio pro Flamengo e desde então voou. Então é normal os jogadores às vezes ter um pico para cima e um pico para baixo. Eu dei esse exemplo ao contrário do Pedro Raul. Quando o Pedro Raul chega, ele é um jogador que começa bem no Botafogo e cai por alguns problemas extracampo, é negociado para o futebol japonês, lá não performa, é emprestado para o México, volta e vem para o Goiás. No Goiás ele arrebenta, né? Já está um pouco mais velho, mais maduro, é normal esses anos iniciais aí o jogador passar um processo de maturação, cabeça mais no lugar. Falei, pô, Pedro Raul fez um ano incrível, é uma posição difícil de contratar hoje, que é centroavante, mas vamos esperar ver o desempenho do Pedro Raul no Vasco, porque gostei muito da contratação, achei uma baita de um reforço, acho um jogador interessante, mas eu quero ver ele performar no Vasco o que ele performou no Goiás, porque no Botafogo ele já não performou assim. E tem uma diferença de jogar no Goiás, de jogar no Vasco, assim como de jogar no Goiás e jogar numa equipe do tamanho do Botafogo. Então, é um jogador que eu faço já esse paralelo ao contrário. Vinha de um grande momento, mas esperava ver o que ele ia entregar dentro do Vasco da Gama. E agora vamos para um outro exemplo. Um jogador que estava no elenco, 4 temporadas, agora é a 5ª, e vinha oscilando e mais para baixo do que para cima. Gabriel Peck, muita gente manda embora, não serve, não presta, é isso, é aquilo. E é um jogador que é disparado, na minha opinião, hoje o melhor jogador do Vasco. Ele de linha, tá? Porque o Léo Jardim no gol é o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas dos jogadores de linha, o Peck é disparado o melhor jogador do Vasco na temporada e também no Campeonato Brasileiro. De novo, jogadores de linha, coloco o Léo Jardim numa outra prateleira nesse momento. Então, assim, a gente tem que ter, às vezes, um pouco, parar um pouco essa memória seletiva da gente. Pô, contratou um jogador que veio mal numa temporada anterior, mas vamos fazer uma análise. Ele sempre jogou mal na carreira ou ele era um bom jogador e teve um ano ruim? Será que não dá pra gente recuperar? Isso é um ponto. Segundo, depois que veio, abraça o cara, é nosso, tá aqui. Vamos esperar primeiro ele performar aqui para depois a gente opinar. E aqui eu dou exemplo de alguns jogadores que eu fui contrário à contratação, mas já que está aqui, vou esperar para ver, vou torcer para dar certo. E óbvio, se jogar mal, a gente vai criticar. Juan Cruz, eu não achei um bom negócio quando veio. O Cocão, não achei um bom negócio quando veio. O Carabarral, também fui contra. O Robson, quando foi contratado, eu falei, pô, não dava para pegar um zagueiro no momento melhor. Veio de um ano muito ruim do Corinthians. Também eu era contrário, mas veio, tá performando, amém. Eu sempre espero o cara performar para depois eu opinar. E o Robson não teve no Vasco, jogos ruins, coisas horrorosas. Me aponte aí, jogos horríveis do Robson. O Capaz que chega muito bem recomendado, joga ali 30 minutos mais ou menos do jogo do Flamengo, do primeiro jogo, o jogo do Puma Rodrigues, após a lesão do Miranda. Bem, pô, firme, chegou, deu uma trombada no Gabigol, cara firme, porra, é o xerifão. Aí depois falhou em 2 jogos, né, bobo, 2 lances bobos, um pênalti infantil que ele cometeu no Matheus França e também um passe bobo que ele foi dar, deu no pé do Pedro, o Pedro acabou fazendo gol. Se eu não me engano foi na mesma partida ou foi em 2 jogos diferentes. É tanto jogo que a cabeça às vezes já dá uma bugada. Mas não acho que por isso
Capasso também já não serve, não presta, não tem que jogar. Não, ele é um bom zagueiro, ele se mostrou um cara ótimo no jogo aéreo, firme, tem uma dificuldade em correr com o atacante. É um zagueiro mais pesado, aquela bola esticada na zaga para ele correr atrás do atacante. Ele é um cara mais pesado e é um cara mais lento. Então eu acho que até por isso, num primeiro momento, o Vasco ia pegar times aí jogando mais em cima do Vasco. Então o Barbieri deve ter pensado em oportunizar o Robson. Acabou que o Robson entrou super bem no time e hoje não faz nenhum sentido mais tirá-lo. E com isso o Capasso acabou perdendo espaço. Rodrigo é um outro jogador que eu, por exemplo, não via muito futuro para ele no Vasco. Quando ele foi no Expressinho, ele jogou de lateral direito. Nem achei que o Rodrigo fez bons jogos ali, mas o Abel pediu para oportunizá-lo. Quando o Barbieri volta e joga, dá uma oportunidade e ele vai bem, e com mérito ele cava o espaço dele no time. Rodrigo oscilou e participou de alguns lances capitais aí, de falhas que resultaram em gol. O lance do jogo do Flamengo, do próprio pênalti do Capasso, o passe errado dele pro Miranda no gol do Germancano. Mas longe disso também crucificar. O Rodrigo jogou muito contra o Flamengo, anulando o Arrascaeta em 2 jogos diferentes. O jogo que ele não foi titular, a gente viu a diferença que fez. Esse início de brasileiro do Rodrigo não é muito bom, ele teve uma queda, apesar de contra o Fluminense ontem, ele ter sido importante de novo, sem ter feito assim um jogo espetacular, mas mostrou um pouco de dificuldade, principalmente no jogo do Palmeiras e do Galo, na hora que foi apertado e precisou sair jogando, e é normal essa oscilação. E eu acho que o que fazem com o Pedro Raul também é um pouco exagerado. O Pedro foi super mal no lance dos pênaltis, o Pedro Raul acabou em alguns jogos perdendo muitos gols, mas é um jogador que eu confio, tem qualidade, é bom jogador. O Vasco tá num esquema de jogo que atrapalha demais o Pedro. O Vasco passa o jogo inteiro correndo atrás do adversário, tomando sufoco, e aí quando o Vasco rouba a bola é jogada de quê? Velocidade, contra-ataque, e aí como é que faz? Quantas vezes você vira o lançamento, o jogo do Bahia mesmo, teve alguns, bola bem metida ali pelo Puma, às vezes pelo Alex Teixeira, ou por algum jogador de meio, nas costas do lateral da zaga pro Pedro Raul arrancar. Aí, pelo passe bem conectado e às vezes por ele estar bem posicionado, ele larga na frente. Mas acontece o quê? Ele já não é veloz, ele tem que conduzir a bola, aí você fica mais lento ainda. O zagueiro é mais rápido, ele vem, na hora dele chutar, ele tá acossado. Aí ele finge que vai chutar, dar aquela refugada para ver se o zagueiro balança, para ele finalizar depois. Tem acontecido muito isso. O Vasco não tem tido um jogo que a bola chega nele toda hora dentro da área para ele cabecear, uma bola limpa só para ele finalizar. Utilizar o jogo aéreo pela questão da estatura. Ele é um jogador que faz muito bem essas casquinhas para o adversário que está passando, ou é bom no jogo aéreo. O gol do Peck contra o Palmeiras, é um cruzamento belíssimo do Piton, cabeçada dele, que o Everton faz uma boa defesa e a bola sobra para o Gabriel Peck. Então a gente tem que fazer esses balanços, né? Tanto para cima como para baixo. Então estou muito feliz aí com esse início de ano do Gabriel Peck, tá muito legal. Eu mesmo falei que eu queria esperar o brasileiro, porque o Peck tinha sido em algumas temporadas já leão de estadual. Quando começava o nacional ele apagava. Esse ano não, começou o brasileiro, ele tá com a setinha apontada para cima. Mas tem 34 jogos ainda, vamos ver se a seta do Peck não vai dar uma arriada. Uma arriada de 2, 3 jogos é normal. Desde que ela suba de novo e ele volte a fazer bons jogos. O problema é ela descer e for ladeira abaixo até o final do ano. Que eu espero que realmente essa fase do Peck deve ter dado uma passada. Fica a preocupação nesse aspecto com o Figueiredo. O Figueiredo e o Egnaldo são 2 jogadores novos ainda, muita carreira e muito a se desenvolver pela frente, que fizeram 2022 muito bom. O Egnaldo aparece ali como um atacante diferente, mobilidade, finalizando bem, dribles curtos, muita velocidade, foi muito útil na Série B, mas esse ano no Vasco ainda não engrenou. Parou de jogar de lado, tem entrado na vaga do Pedro Raul como 9, como referência, mas ainda não conseguiu entregar aquilo que se espera dele. Jogador que teve pouca maturação, praticamente não teve base, né? Foi descoberto ali num projeto no Maranhão e vem aqui pro Rio, foi pro... não vou lembrar o nome, acho que foi pro Arte Sul, se eu não me engano. Do Arte Sul ele vem pro Vasco e agora tá aí, o Vasco comprou aí a nossa em definitivo. Então é meio normal. E o Figueiredo, que eu acho que nessa questão dele querer ajudar, ele ajudou os outros e se atrapalhou. O Figueiredo foi ouvir o Barbieri para jogar de volante, a um pedido dele.
perdeu a pré-temporada, não brigou, não cavou seu espaço ali pela ponta, perdeu espaço, outros jogadores foram se consolidando, por dentro ele também acabou não funcionando. Com o Jorginho, em alguns momentos, entrou de lateral direito, que dentro das improvisações eu acho que é a que mais faz sentido. Se for para ele mudar de posição, eu vejo o Figueiredo mais como um lateral do que como um volante ou como um jogador de meio de campo. Mas enfim, também é outro que se perdeu. O Figueiredo esse ano, eu não lembro de um bom jogo dele. Eu lembro de um jogo de luta e de garra dele contra o Flamengo, dividindo bola, ajudando ele na puxada de contra-ataque. Mas bom jogo do Figueiredo esse ano, não lembro de nenhum. Minto. O Figueiredo foi bem contra o River Plate. Foi o jogo da abertura da temporada de volante. Eu até teve uma galera que reclamou de um lance ou outro dele que ele deu oportunidade de contra-ataque e tal. Mas o Figueiredo naquele jogo eu o elogiei. Completamente jogo fora de contexto, né? Estreia no ano, time que não se conhecia, jogando contra um time mais forte das Américas, enfim. Então essas coisas a gente tem a ponderar. Então fico feliz pelo que está rendendo o Léo Pelé, porque ao ser contratado e quando sai o valor, foi muito criticado. O Robinson, quando veio pela temporada péssima ano passado no Corinthians, quase que a torcida inteira virou o nariz. O Léo Jardim, esse não faz sentido nenhum que pegavam no pé dele, pela questão de um carinho que foi gerado pelo Ivan. O Peck, esse sim, vindo um retrospecto meio estranho no Vasco, mas esse ano está deslanchando. O Pedro Arrou, que chega numa expectativa muito alta, entrega sim no Vasco, mas o que ele entrega é longe do que se esperava dele, pelo menos nesse momento. Ele faz uma temporada boa, mas eu esperava dele uma temporada ótima, um cara que realmente ia fazer a diferença, e não tem feito tanto. O time também não tem ajudado. É importante frisar também, ele não joga sozinho, ele está inserido dentro de um contexto, tá? E jogadores que em algum momento a gente torce o nariz, não gostaria que visse, chegou, vestiu a camisa do Vasco, vamos abraçar e torcer para dar certo, tá? Então é isso, galera. Feliz aí pelo desempenho individual de alguns atletas, principalmente no nosso sistema defensivo. O Vasco tem se mostrado uma equipe que, uma expressão que eu detesto, mas a gente tem passado muito por isso, que é o tal do saber sofrer. O Vasco tem se mostrado um time que, quando joga contra equipes mais fortes e o adversário castiga ali, a gente tem conseguido segurar de fato essa pressão, ora por atuações individuais dos nossos zagueiros. Quando a galera não segura ali, o Léo Jardim tem salvo lá atrás, mas é pouco. Pro Vasco fazer um campeonato sem sofrer, que foi o que disse o Abel e o Barbieri, precisa de mais um pouquinho. Tá? E eu acho que o Vasco tem jogadores e tem peça para jogar um pouco melhor. Eu acho que está muito pobre. E, de novo, se não fosse atuações soberbas aí do Léo Jardim, o Vasco poderia ter uma pontuação diferente da que tem no campeonato, que é longe de ser uma baita de uma pontuação. O Vasco tem menos de 50% dos pontos disputados até aqui. 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Desses 4 jogos, 3 no Rio de Janeiro. 2 no Maracanã, um como mandante, o outro num clássico como visitante contra o Fluminense, um jogo em São Januário e um único jogo de fato aí fora do Rio de Janeiro, que foi o jogo contra o Galo. Beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa questão de expectativa, realidade, rotular atletas e tudo que a gente discutiu nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso. Amanhã a gente volta com a nossa programação normal, beleza? OneFootball, parceira do canal Futebolaço. Quer ficar bem ligado, bem informado e antenado no que rola no mundo do futebol? Pode baixar o aplicativo aí que vocês vão se amar. Tamo junto.